Tomamos agora conhecimento da nossa palavra aqui online. Regressamos conforme havíamos prometido para esta noite, para mais um momento de meditação da palavra de Deus, tendo em vista este momento delicado que nós estamos experimentando, único em todos os meus anos de ministério, servindo a Deus. É a primeira vez, e na vida da maioria das pessoas, que nós enfrentamos uma situação desta natureza, que estamos impedidos de nos reunirmos para assim colaborarmos com as nossas autoridades constituídas, e que aqui em nosso estado de Alagoas, especificamente, em outros estados do Brasil também, em outros ainda aguardando um pouco mais, mas é uma situação única e uma situação que nós precisamos ter paciência, precisamos ter calma e também não nos voltarmos contra, porque aprendemos a ser respeituosos às nossas autoridades constituídas, desde que estas trabalhem para o bem da coletividade. Então, meus queridos irmãos, a nossa igreja no estado de Alagoas, incluindo aqui Murici, a nossa querida cidade de Murici, nós não estamos nos reunindo fisicamente no nosso templo, mas através dos canais, dos meios de redes sociais disponíveis, nós estamos entrando em contato com os nossos irmãos e também com muitos outros irmãos, amigos nossos, por este Brasil afora, e alguns também fora do nosso país. Como aconteceu hoje pela manhã, na nossa live desta manhã, nós tivemos muitas pessoas em diferentes países que estiveram assistindo a nossa preciosa escola bíblica dominical. Agradeço a Deus e saúdo a todos vocês que já estão conosco. Muito bem-vindos a este canal. Nós estamos aqui através do Face, do Instagram e também do YouTube. Quero agradecer aqui a assistência da minha esposa, a irmã Giane, que está nos ajudando aqui no meu escritório, na minha casa, e também agradecer ao Gil Santiago, nosso amigo queridíssimo Gil, que nos apoia desde Maceió, fazendo a transmissão para o YouTube. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Hoje pela manhã no Instagram a gente teve uma pequena dificuldade de eco. Eu espero que agora essa comunicação esteja melhor através do Instagram e assim podermos oferecermos a Deus o nosso momento de meditação na sua palavra, de oração e de comunhão uns com os outros. Estamos distantes fisicamente, mas em espírito e também através destes meios de comunicação, nós estamos unidos, buscando a Deus. A igreja não se restringe a quatro paredes, evidentemente. Nós somos um povo de Deus vivo, especial, zeloso de boas obras, e somos um exército, o exército de Deus. E como exército de Deus, nós estamos sempre ativos, seja qual seja a situação ou a circunstância. Meus queridos, eu quero inicialmente fazer uma oração a Deus juntamente com todos vocês. A Bíblia diz que devemos em todos os lugares, isso inclui nossas casas, praças públicas, igrejas, aonde nós estivermos, a Bíblia diz que devemos levantar mãos santas aos céus e orarmos a Deus. O levantamento das mãos é um ato de rendição, quando você se rende a Deus. Então, nós convidamos a todos para, neste momento, orarmos a Deus e falarmos com Deus, pedirmos a bênção dele para esse momento de comunhão e meditação na sua santa e bendita palavra. Querido e amado Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais esta oportunidade que nós temos de meditar na tua palavra. A tua palavra é viva e é eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 fios, como diz a Bíblia Sagrada. Penetra até a divisão da alma e do espírito e é capaz de discernir
pensamentos e intenções dos corações. A tua palavra é viva. E eu quero agora abençoar a cada um dos nossos irmãos, cada família, cada lar, cada pessoa que através do seu computador ou do seu celular está agora acessando este meio de comunicação e nos ouvindo. Pai, eu abençoo esta casa, eu abençoo este lar, eu abençoo esta família, eu abençoo estes corações. E peço a tua bênção, meu Deus, pelo teu povo ao redor do mundo. Toda a tua igreja, Senhor, a igreja viva, a igreja invisível, a igreja poderosa tua, em cada lugar, em cada parte do mundo. Também a tua igreja, especificamente aqui no Brasil, e a tua igreja aqui no estado de Alagoas e na nossa querida cidade de Murici. Abençoa a tua santa igreja. Abençoa os teus escolhidos, Senhor, que clamam a ti e que buscam a ti. Com a tua mão poderosa, nos protege e nos ajude. E que agora o teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, discernimento e sabedoria do alto. Que esta palavra desta noite venha alimentar nossas almas. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu disse hoje pela manhã que ontem, enquanto eu estava meditando nas Escrituras e orando a Deus, eu recebi uma palavra do Senhor para transmitir a vocês nesta ocasião. Nós que servimos a Deus no ministério da palavra, dependemos de Deus, dependemos do Espírito Santo, como Jesus nos ensinou em João capítulo 15, separados de mim, nada podeis fazer. Qualquer palavra que nós transmitimos para os irmãos, ela é da fonte chamada Jesus Cristo. E para isso nós precisamos buscar nesta fonte. Enquanto eu buscava nesta fonte chamada Jesus Cristo, ele me guiou, ele me orientou, me revelou esta palavra que eu quero agora compartilhar com vocês neste momento, neste dia e nesta situação única que nós estamos atravessando, não somente aqui em nosso país, mas ao redor do mundo inteiro praticamente. Meus queridos, esta palavra está registrada no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso número 22. Vamos ver o que é que Jesus nos ensina nesta preciosa palavra. Evangelho de Lucas, a vida de Jesus Cristo, eventos da vida de Jesus Cristo através do evangelista Lucas, capítulo 12, e o versículo de número 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os lírios, ou os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, que sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e nem andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas,
mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Portanto, buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu queria nesta ocasião basear as minhas palavras de meditação para vocês, principalmente no versículo de número 32, quando Jesus conclui este conselho divino, esta orientação, dizendo: não temas, ó pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho. Creio ser de conhecimento de todos que na Bíblia existem 366 vezes esta palavra, não temas. E nós temos 365 dias no ano, e temos o ano bissexto com 366 dias. De forma que, para cada dia do ano, incluindo também, se for o caso, o ano bissexto, nós temos uma palavra de Deus que nos encoraja, que nos anima, que nos fortalece e que nos faz levantar a nossa cabeça, que nos diz: não temas, não tenha medo, não tenha temor, ó pequeno rebanho. Portanto, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Meus queridos irmãos, esta palavra de orientação de Jesus foi-nos trazida em sequência, logo após de ele ter compartilhado uma parábola sobre o rico insensato. Está nesse mesmo capítulo 12, versículos 13 até o 21. Eu comecei a minha leitura hoje com os irmãos aqui no versículo 22. Do versículo 13 ao 21, Jesus conta para nós a parábola do rico insensato. Aquele homem que nós conhecemos bem a história, que era um homem preocupadíssimo com as coisas desta vida, somente com a riqueza. Este homem que a Bíblia mostra claramente, Jesus, na história, mostra que ele era um homem avarento, um homem que se preocupava só com riquezas e só com bens materiais. Os celeiros dele já tinham produzido muito, ele tinha muito, tinha abundância, muita coisa, mas ele ainda estava preocupado em acumular mais, muito mais. Eu hoje estava ouvindo uma palavra do presidente de El Salvador, e na palavra ele dizia: há ricos que estão preocupados porque vão perder o ganho de 20 dias ou de 30 dias, e mesmo que eles tenham acumulado riquezas que dá para viver 20 vezes a vida, mas ainda assim se preocupam com o prejuízo de 15 dias ou de 30 dias. Isto chama-se avareza. Quando a pessoa é presa pelo dinheiro, a vida da pessoa gira totalmente e unicamente em função de riquezas e bens materiais. Isso chama-se avareza. É um pecado. É o pecado da avareza, porque esta avareza torna-se o seu Deus, torna-se tudo na sua vida, o seu coração fica totalmente voltado somente para estas coisas, estas riquezas materiais. E Jesus conclui a parábola do rico insensato, dizendo: você acumulou muito, você tem muita coisa, mas disse Jesus: esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e de quem será? Portanto, meus amados e queridos irmãos, Jesus deixou bem claro nesta parábola do rico insensato o cuidado que nós devemos ter para não cairmos neste pecado da avareza. Mas, neste texto que li para os meus amados irmãos nesta
noite, nós vemos um outro pecado aqui. E qual é o pecado, pastor Sérgio? É o pecado da preocupação, é o pecado da ansiedade. Sim, a ansiedade também é um pecado. E como veremos nesse texto, a ansiedade torna-se um pecado porque ela desagrada a Deus, que é o provedor de todas as coisas para aquele que nele confia. E com a ansiedade você despreza o cuidado de Deus. Você desconsidera que há um Pai e que há um Deus que se preocupa com você. Por isso, a ansiedade, ela torna-se um pecado na nossa vida. John Wesley, a quem eu admiro muito, o pai do nascimento, do ressurgimento do pentecostalismo no mundo, foi John Wesley, um maravilhoso pastor de igual índole como qualquer outro pecado. Ou nós nos preocupamos e assim deixamos de confiar em Deus, ou nós confiamos em Deus e assim vivemos livres de preocupações. Preocupação, que digo, é ansiedade. Eu não falo, evidentemente, daquele sentimento de responsabilidade que cada um de nós temos pelo cuidado da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Por exemplo, nesta crise que nós estamos agora, nós nos preocupamos com a nossa saúde, preocupamos com a saúde dos nossos idosos, né? Ou pessoas que têm os seus idosos na sua casa, preocupam-se com a saúde. Isso não é uma preocupação que se torne uma ansiedade no caráter, que se caracterize como ansiedade. Isto é uma responsabilidade. Tá? Como nós vamos ver nesse texto, meus amados, Jesus, por exemplo, nesse texto, diz: observai os lírios dos campos, que eles não trabalham, não telam, não fiam, mas eles se vestem melhor do que as pessoas que vivem nos palácios. Jesus não estava fazendo apologia aqui à preguiça, ao não trabalho, a cruzar os braços e a ficar em nossas casas sem trabalhar, sem termos nenhuma responsabilidade para com a nossa existência humana ou as nossas famílias. Não. Jesus, quando disse observai os lírios que eles não trabalham, ele não estava nos isentando de trabalhar. Ele estava apenas mostrando que os lírios, apesar deles não trabalharem, eles são bem assistidos, eles têm uma beleza extraordinária. E muito mais é o que Jesus quis dizer. Muito mais nós que servimos a Deus, que trabalhamos, que temos saúde, que temos inteligência, que temos uma profissão e que, de alguma forma, nós estamos ocupados em alguma atividade, trazendo o pão para dentro da nossa casa, muito mais Deus tem esse cuidado conosco, a quem Ele capacitou com mãos para trabalhar, com uma voz para se comunicar, com uma mente para poder pensar, para poder planejar e executar diferentes e habilidosos trabalhos. Então, o lírio nada disso tem. E Deus nos capacitou com tudo isso. E é isso que Jesus está dizendo para nós neste texto. Meus irmãos, as nossas preocupações, elas nos trazem muitos prejuízos, como o texto aqui nos diz. Não estejais apreensivos, disse Jesus, pela vossa vida, sobre o que comereis, e nem pelo corpo sobre o que vestireis, porque mais é a vida
do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Observe nesse texto que Jesus fala de duas preocupações imediatas. São preocupações sobre comida e sobre vestido. Essas preocupações imediatas nossas são aquelas que mais nos prejudicam. Nós, seres humanos, quando tiramos principalmente os nossos olhos de Jesus, quando tiramos os nossos olhos do nosso Pai Celestial, temos a tendência de nos preocupar por coisas da nossa vida que nos rodeiam e principalmente por coisas imediatas. Assumimos um medo grande de que irá nos faltar a comida, que irá nos faltar o vestido. Mas o Senhor Jesus disse: mais é a vida do que o sustento. O Senhor nos alerta a olhar para a vida com um olhar muito mais amplo, com uma visão panorâmica e não uma visão restrita apenas às coisas imediatas do que comeremos, do que vestiremos, o que é que terei para comer amanhã, o que é que terei para comer depois de amanhã. Quando o Senhor Jesus disse: cada dia tem o seu mal, cada dia tem a sua própria e legítima desafio, próprio e legítimo desafio. Então, Jesus nos ensina a olhar para a vida com uma visão mais panorâmica, mais ampla. Olhar para a vida não apenas para este tempo presente e nem somente para o tempo da nossa vida terrena, porque a vida é mais do que o sustento. A nossa vida, ela não se restringe apenas à comida, porque este é um aspecto apenas da nossa vida. A nossa vida não é apenas o nosso corpo. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Portanto, a nossa vida é a parte externa. Eu, recentemente, em nossa igreja, em uma escola bíblica dominical, estive falando e comparando sobre a tricotomia humana, porque a nossa lição da escola bíblica é uma lição de uma aula de antropologia, o estudo do ser humano, da raça humana, e eu falei sobre a tricotomia humana. E eu dei um exemplo da tricotomia humana como o ovo. Você pega um ovo, ele tem a casca, o envoltório. Esta é a nossa parte física. Esta é a nossa parte visível. Quando você pega um ovo, você diz: é um ovo. Você sabe o que tem dentro. Você tem consciência do que tem dentro. Mas você não vê, você não enxerga o que tem dentro. Mas você sabe o que tem lá dentro. E você reconhece o valor do ovo, sobretudo pelo que tem dentro, e não a casca. A casca do ovo, ela é muito importante, porque ela contém o ovo. Mas, geralmente, né, com raríssimas exceções, nós descascamos a casca do ovo. O ovo é partido, quebrado, e a casca é lançada fora, e aí o ovo passa a exercer a sua função mais excelente, que é a parte interna, que é a parte da clara, e a parte da gema, que tem as suas diferentes finalidades e composição nutritivas para nós. Então, o ovo, quando você olha, é a parte exterior, é a parte menos importante. A parte mais importante do ovo é o que está dentro do ovo. A nossa vida física, ela é maravilhosa. Ela tem um valor, como a casca do ovo tem um valor tremendo. Sem a casca, o ovo não subsistiria, não se formaria, não se desenvolveria e não serviria mais tarde para os objetivos com os quais ele serve. Então, a casca do ovo é importante, mas ela não é a parte mais importante. Ela é a parte mais frágil. Ela é a parte descartável. Ela é a parte que um dia vai ter fim. E assim é a vida humana. A nossa vida humana, a nossa vida terrestre, essas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, esse pequeno espaço de tempo que nós vivemos nesta terra, é um espaço de tempo muito limitado e que nós devemos valorizar mais a nossa vida como um todo.
e não apenas por esse pequeníssimo espaço de tempo. Eu conheço uma história missionária muito bonita. Eu fui missionário, pela graça de Deus, 23 anos fora do Brasil, e hoje ainda continuo como missionário aqui no querido estado de Alagoas. Mas durante 23 anos eu estive fora do Brasil e conheço muitas histórias lindas de missionários. E uma das histórias bonitas que eu conheço de missionários é a história de uma missionária inglesa, Darlene Rose. Essa missionária serviu como missionária no Japão, e quando estourou a Segunda Guerra Mundial, e depois quando o Japão entrou na guerra contra os Estados Unidos e a Inglaterra, porque a Inglaterra era aliado dos Estados Unidos, essa missionária tornou-se refém de guerra, prisioneira de guerra, junto com muitos outros prisioneiros de guerra no Japão. E esta missionária teve uma experiência gloriosa com Deus enquanto estava na prisão. Os japoneses não tratavam muito bem os seus missionários, os seus prisioneiros de guerra. E a missionária não era uma exceção. E um dia essa missionária estava olhando pela janelinha da sua cela, com tanto sofrimento esquelética, passando muitas necessidades. Eles eram alimentados com uma sopinha rala uma vez por dia. E a maioria dos prisioneiros de guerra do Japão morreram antes que o Japão se rendesse. Então, essa missionária, evidentemente, não era exceção e sofria muito. E um dia ela olhava pela janelinha da sua cela e ela viu um cacho de banana. Do lado de fora, ela conseguiu visualizar um cacho de banana que estava amadurecendo. E ela então orou a Deus e disse: Senhor, eu queria tanto uma banana. Senhor, por favor, eu queria apenas uma banana, Senhor. Será que o Senhor poderia me dar uma banana? E ela fez esta oração com choro, e os dias se passaram, e naqueles dias, por razões que ela mesma não entende, um guarda da prisão começou a ser mais simpático com ela, e começou a conversar algumas coisas com ela. E ela achou aquilo muito estranho, porque não era normal. Os guardas não eram simpáticos com ninguém e nunca tinham sido com ela. E um certo dia pela manhã, a cela dela se abriu muito cedo, antes do horário deles despertarem. A cela se abriu e o guarda jogou dentro da cela um cacho de banana. Glória a Deus! Quando ela pegou esse cacho de banana, quando ela viu esse cacho de banana, ela lembrou-se, evidentemente, da sua oração e disse: ó Senhor, meu Deus, tu verdadeiramente és um Pai glorioso que se preocupa verdadeiramente conosco, seus filhos. Eu te pedi só uma banana, eu não tive a fé, nem a coragem, nem o atrevimento de te pedir o cacho, mas o Senhor é tão bom que me deu o cacho de bananas. Louvado seja Deus! Estas e muitas histórias missionárias comprovam o cuidado que Deus tem para conosco em nossa vida terrena. Mas nós precisamos entender que esta nossa vida ela é muito mais do que esta condição limitada que nós vivemos aqui. Uma outra história missionária, eu não vou me estender, só resumir bastante, é a história do servo de Deus, pastor Dietrich Bonhoeffer. Ele era um teólogo, tem muitas obras dele, aqui no Brasil tem até algumas traduzidas para o português. E ele estava na prisão porque tornou-se prisioneiro de Hitler por não concordar com as ideias do nazismo na Alemanha, por ser um dos pouquíssimos pastores que ousou contrariar o ditador alemão Hitler. Foi preso e condenado à morte. E quando estava na prisão, ele chegou o dia de ser levado para ser enforcado junto com outros prisioneiros. O capelão do exército alemão que conduziu
Bonhoeffer até o enforcamento. Ele testificou mais tarde e ele disse: nunca vi um homem com tanta paz, com tanta tranquilidade, com tanta serenidade no momento da sua morte. Mas por que é que Bonhoeffer, este servo de Deus, agia de maneira tão serena e tão tranquila? Porque ele sabia que esta vida, ela é passageira e que não é a mais importante é a nossa vida na eternidade, a nossa vida que vai além desse curto espaço de tempo que nós passamos neste mundo. Por isso Jesus disse: a vida é mais do que o sustento. A nossa vida não se restringe nem à comida, nem à bebida, nem ao vestido, nem ao conforto, apenas deste pequeno espaço de tempo que nós estamos peregrinando nesta terra. Um missionário que passou 50 anos no campo de missões, finalmente estava regressando para o seu país. E quando estava chegando no seu país, viu um movimento muito grande ali no porto, ele estava regressando de navio, e ele imaginava que seria uma recepção para ele. Mas quando o navio finalmente atracou, ele percebeu que a recepção não era para eles. A recepção era para alguém, uma outra pessoa que ele nem identificou, mas era uma pessoa famosa por outros motivos, e não havia ninguém ali para regressar. Ele chegou em casa muito triste e comentou com a sua esposa: por que é que ninguém foi me receber na nossa casa? Regressamos ao nosso lar, regressamos à nossa casa, regressamos ao nosso país e ninguém nos recebeu. Será que essa é a nossa única recompensa? Desprezo, somente desprezo? E ele ficou um pouco triste, saiu para caminhar um pouco e quando regressou, ele novamente perguntou à sua esposa e disse: o que você acha? Você perguntou para Deus alguma coisa sobre isso? Ela disse: perguntei a Deus sim. E ele disse: Deus respondeu você alguma coisa? A esposa disse: sim, Deus me respondeu. E o que foi que Deus respondeu? Deus me respondeu que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Eles haviam regressado para o seu país de origem, mas ainda não chegaram em casa. Então, o melhor das nossas vidas será quando nós chegarmos em casa, tá? Glória a Deus. Será que você consegue se alegrar com isso? O melhor para nós está reservado quando nós chegarmos em casa. É por isso que nesta passagem bíblica, mais adiante, quando o Senhor diz: ó pequeno rebanho, não temais, porque ao vosso Pai vos agradou dar-vos o reino. Aqui nesse texto, aqui nesta palavra de Jesus, nós vemos a paternidade, a nossa paternidade real, a nossa paternidade verdadeira. Ela não é aqui nesta terra, ela é nos céus. Nós ainda não chegamos em casa, nós estamos de passagem por este mundo. Estamos sujeitos às coisas que acontecem nesta terra. Muitas pessoas, lamentavelmente, irão perecer durante esta crise deste vírus. Já milhares pereceram. Hoje, em muitos lugares do mundo, há pessoas morrendo por causa deste vírus. Mas essas não são as únicas causas de morte. Tem muitas outras causas de morte e tragédias que nós estamos sujeitos a elas enquanto estivermos nesta terra, enquanto estivermos neste mundo. Mas o lindo de olharmos para a palavra de Jesus é que a vida é mais do que o sustento. A nossa vida é mais do que comida e bebida. A nossa vida é mais do que esse tempo presente. A nossa vida é mais do que o vestido, é mais do que o conforto da nossa casa, é mais do que o nosso trabalho. A nossa vida é mais do que a nossa profissão. Alguns médicos profissionais da saúde estão perecendo, lamentavelmente, por este vírus terrível que está acometendo a humanidade.
Então, queridos e amados irmãos, observem que Jesus ensina-nos a olhar para Ele, olhar para cima, olhar para os céus, olhar para a vida, como eu dizia no início, de uma forma mais panorâmica, de uma forma mais ampla. Olhe para Deus, olhe para dentro de você, olhe para a sua alma, olhe para o seu interior, olhe, segundo a analogia que eu fiz do ovo, olhe para a clara e a gema. A clara é a alma e a gema é o espírito, é a parte mais profunda, é a parte mais íntima, é a parte mais importante, é a parte mais saliente da nossa verdadeira vida. Na parábola do rico insensato, quando Jesus inicia contando a parábola, ele diz, guardai-vos da avareza, o amor desmedido ao dinheiro, às coisas materiais. Guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Veja, a nossa vida não consiste, o valor da nossa vida não está na casca, não está no exterior, não está na veste, não está na comida. Eu já disse algumas vezes em nossa congregação, e me lembro que falei muito sobre isso quando dei um estudo de quase 2 anos sobre as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. E ali Jesus diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E eu disse aos irmãos, me lembro, porque foi uma coisa bem interessante, marcante para todos nós naquele estudo, eu disse aos irmãos que quem come a melhor de todas as comidas, quem come a comida mais cara, né? A filé mignon, quem come aquela comida de 4, 5 mil dólares nos restaurantes mais chiquérrimos dos chefes mais importantes ao redor do mundo, né? Quem come essas comidas e quem come cuscuz com ovo se alimenta da mesma forma. Lá no nosso interior, a comida mais sublime, ela perde o seu valor. A comida mais chique, né? Ela não, o que importa lá dentro são valores nutritivos dentro do nosso organismo e nada dos valores glamourosos dos restaurantes finos, né? Das comidas mais finíssimas. Então, nós que comemos cuscuz com ovos, eu mesmo gosto muito de cuscuz com ovos, é uma comida praticamente diária aqui na minha casa, com a minha esposa, nós comemos muito cuscuz com ovos. Quem come cuscuz com ovos e quem come outras comidas muito chiquérrimas, alimenta o seu corpo da mesma forma. Esta não é a nossa parte mais importante. O nosso físico, sim, devemos cuidar bem dele, devemos ter uma atenção como nós cuidamos do ovo para que não se quebre, não vamos querer que o ovo se quebre antes do tempo. Assim não queremos nós também perder a nossa vida, a nossa convivência, os nossos familiares antes do tempo. Mas o mais importante, não podemos esquecer, é o que está dentro de nós. A vida é mais do que o sustento e o corpo é mais do que as vestes. E logo o Senhor faz 2 comparações. Ele diz, considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro. E Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Aqui, meus queridos, há um ensino precioso de Jesus de que os animais são criados por Deus, mas que nós, seres humanos, somos mais valiosos do que os animais. Por quê? Porque os animais não são eternos. Os animais são perecíveis, os animais não têm vida eterna. Os animais têm apenas alma, não têm espírito. Dentro dos animais foi soprado a vida, mas ao homem foi dado a vida como alma e espírito. Por isso Jesus disse, se Deus tem cuidado dos animais que perecem, que vivem apenas um curto período de tempo e não enfrentam a eternidade, não irão para a eternidade, quanto mais Deus terá cuidado de vós.
Quanto mais carinho, amor Deus tem pelo ser humano, que é a coroa da criação de Deus. E disse mais o Senhor Jesus: e ainda que vocês se preocupem, há muitas coisas que estão fora do alcance de vocês. Por mais que vocês sejam solícitos, vocês têm coisas que vocês não têm condições de mudar. Vocês não podem mudar certas situações. E ele deu o exemplo da estatura. Você atinge a estatura e depois que você atinge essa estatura, adeus. Eu atingi 1,74 m e fiquei no 1,74 m e a tendência é que, como a gente vai envelhecendo, até diminua um pouco, né? E a gente, não adianta você querer acrescentar a estatura. Jesus disse, você pode acrescentar um côvado. Aqui um côvado não é exatamente medida, porque um côvado é 45 centímetros e é muita coisa. Aqui um côvado é simplesmente um pequeno, uma pequena fração, o sentido é esse. Você não pode aumentar nem uma pequena fração, nem um milímetro da sua estatura. A estatura é uma coisa que você não pode mexer com ela. E assim como você não pode mexer com a sua estatura, há muitas outras coisas fora do nosso alcance. Existem muitas coisas impossíveis para nós, é isso que Jesus está dizendo. E a minha preocupação, o meu desespero, a minha ansiedade não irá mudar essas situações. Não é a minha ansiedade que vai mudar a situação. Se você ficar ansioso e se você ficar preocupado, as coisas só tendem a piorar e não melhorar. Não irá melhorar nada a sua preocupação. Então é isso que Jesus disse, coisas que estão fora do nosso alcance, fora das nossas condições humanas, da nossa capacidade humana, né, de resolver situações. A Bíblia diz sim, em Lucas capítulo 1 e versículo 37, que para Deus não há nada impossível. Mas para mim, há muitas coisas impossíveis. Para você, querido irmão e amigo, há muitas coisas impossíveis. Para as autoridades constituídas, nossos governantes, há muitas coisas impossíveis. Também para as nossas autoridades da área de saúde, ministros de saúde, médicos que chefiam neste momento equipes do Ministério de Saúde do nosso país, do estado e de municípios, eles têm limitações, há muitas coisas que fogem do alcance deles. Nós não podemos, com a nossa ansiedade, melhorar nenhuma das situações que nós estamos sujeitos a ela, absolutamente nenhuma. Então, o que é que Jesus nos aconselha? Nos aconselha a vivermos de maneira confiante em Deus. E eu quero usar os meus últimos minutos nesta data, nesta tarde, o início de noite deste dia, para encorajar você a olhar para essa palavra de Jesus maravilhosa, de encorajamento, de ânimo, de confiança, que diz, não temais, ó pequeno rebanho. Por que é que Jesus disse pequeno rebanho? Porque Jesus aqui enfatiza mais uma vez as nossas limitações. Somos pequenos comparado com situações grandiosas. Somos pequenos diante de montanhas intransponíveis que cruzam a nossa vida. Somos pequenos como os discípulos. Na época, essa palavra se aplica evidentemente aos 12 discípulos e posteriormente essa palavra se aplica a todos nós. Os discípulos eram pequenos, era um grupo de 12 homens. Os discípulos eram todos de origem muito simples, a maioria ex-pescadores, limitados no sentido de conhecimento humano, limitado no sentido de finanças. E eles haviam recebido a ordem de Jesus de serem os propagadores da sua mensagem ao redor do mundo inteiro. É claro que era um desafio acima das limitações deles. Então, quando Jesus diz aqui, não temais, ó pequeno rebanho, porque como homens, nós sempre seremos pequenos.
Algumas pessoas, às vezes, um pouco mais atrevidas, dizem: nós somos uma igreja poderosa, nós somos uma igreja que está por todo o mundo e que não se dobra. Nós somos pequenos. Jesus disse: não temais, ó pequeno rebanho, porque diante de todos os desafios, diante das circunstâncias difíceis pelas quais devemos passar neste mundo, sempre seremos pequenos. O que Jesus está apontando aqui são as nossas limitações. Temos muitas limitações, mas mesmo com todas estas limitações, nessa perspectiva humana, nós somos pequenos, sim. Como seres humanos, nós somos pequenos. Você, como um ser humano, como uma pessoa, ou como uma família, ou como um líder, seja qual for a sua condição, um líder na sociedade, você ainda é uma pessoa limitada diante das perspectivas humanas, dos desafios humanos, das tragédias humanas, das complicações da vida humana. Você e eu sempre seremos pequenos. Grande somente Deus. Deus é grande, porque Ele pode, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. Nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos frágeis. Por isso Jesus disse: apesar de vocês serem frágeis, apesar de vocês serem pequenos, apesar de vocês terem limitações, não temam. Não tenham temor, não se aflijam, não se preocupem, não se dominem, não se deixem dominar pela ansiedade. Porque, aí Jesus explica, há uma razão para nós não nos preocuparmos, para nós não nos desesperarmos, apesar das nossas limitações, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas fraquezas. E disse: não temais, apesar de vocês serem pequenos. Não temais, apesar de vocês serem limitados e fracos diante das situações no mundo, mediante uma perspectiva humana. Não temais. Por quê? Por que não temais? Porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. O reino de Deus. Primeiramente, Jesus diz aqui, Pai. Se você observar os versículos anteriores, você vai ver que Jesus diz: os gentios deste mundo, eles procuram estas coisas. Os gentios estão preocupados com a comida. Quando Jesus fala gentios, aqui se refere a todas as pessoas que não têm confiança em Deus, cuja confiança não está em Deus. Pessoas que confiam em ídolos de madeira, de ouro, de prata, de bronze. Gentios, pessoas que não conhecem o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra e o nosso Criador. Então Jesus diz: os gentios se preocupam com essas coisas. Mas vocês, não temais, ó meu pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Primeiro, Jesus diz: Pai, Pai, o vosso Pai, vocês têm um Pai, vocês não são órfãos, vocês não estão abandonados, vocês não estão à mercê da sorte, vocês não estão à mercê da situação, vocês têm um Pai. Oh, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Se você puder, nessa hora que você está me ouvindo, você pode repetir esta palavra: eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Há um Pai maravilhoso, um Pai celestial, um Pai que é todo-poderoso, um Pai que é o Criador do universo, um Pai que me deu o fôlego de vida, um Pai que é o dono da minha vida, é o dono da minha existência, um Pai que se preocupa com o meu futuro. Eu tenho um Pai. Jesus disse: porque vocês têm um Pai. Vocês não servem a um ídolo, vocês não servem a um Deus de madeira, de prata ou de ouro. Você tem um Pai presente, um Pai que se preocupa, um Pai que olha por você e que quer o seu bem-estar e que cuida de você. Jesus disse anteriormente, nesse mesmo texto,
Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Observe que a segunda parte desse verso muitas vezes não atenta por algumas pessoas, não considerada por algumas pessoas. Jesus disse: as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não ignorou as demais coisas. Quais são as demais coisas? As demais coisas é tudo que envolve o nosso bem-estar físico, tudo que envolve o nosso bem-estar nesta vida. Deus pede para nós não termos temor, porque, apesar da nossa fragilidade, Ele, como Pai, cuida de nós. E Ele sabe das coisas que nós necessitamos, porque Ele é Pai. Ele é Pai. E como Pai, Ele conhece os mínimos detalhes, as nossas muitas necessidades. As demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero animar você. Não tema, ó pequena serva do Senhor. Não tema, ó pequenino servo de Deus. Não tema, ó pequenino do Senhor Jesus Cristo, porque é o vosso Pai. Ele agradou-se dar-vos o reino. Você é herdeiro de um reino celestial glorioso e maravilhoso. Portanto, esses dias de bastante preocupação no mundo, que o teu coração tenha paz. Que na tua casa você tenha paz. Profetize palavra de paz na tua casa. Profetize palavra de confiança na tua casa. Diga para a tua família, reúna a tua família diariamente e diga para a tua casa, para os teus, para todos que estão contigo: não vamos temer, porque Deus está conosco. Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador fiel e verdadeiro, é o nosso Pai Celestial. Eu estou assim, chegando nas minhas considerações finais para com todos, e eu gostaria de terminar lendo um pequeno poema que eu estava lendo hoje, de Darlene Deibler, esta serva de Deus que passou por um momento muito difícil também na sua vida, e ela escreveu um poema que diz assim: não temas, pequeno rebanho, qual seja o teu destino, porque ele entra em todos os espaços, em todos os quartos, mesmo naqueles que estão fechados à chave. Ele nunca te abandona e ele nunca te deixa só. Então, conte com a sua presença em dias de trevas e em dias de prazer. Não temas, pequeno rebanho, porque ele vai na tua frente. O teu pastor, ele escolhe o caminho que você vai andar e trilhar por ele. As águas amargas de Mara, ele as transforma em doce para você. Porque ele tomou toda a amargura nossa no Getsemane. Não há uma concordância no poema, na tradução, porque o poema originalmente é em inglês. Mas observe que belíssimas palavras. Não temas. Não temas, meu querido, este momento que você está passando. Profetize esta palavra de Deus que eu deixo para você hoje, que são palavras do Senhor Jesus Cristo. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai Celestial agradou dar-vos o reino. Você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. O teu nome está escrito no livro da vida. E a tua vida tem um valor tremendo e maravilhoso para Deus. Que o Senhor rica e poderosamente abençoe tua vida, a tua casa e a tua família. E eu quero agora orar com você. Quero orar pela tua vida, pela tua casa, tua família. Por favor, neste momento, pause o que você estiver fazendo, se estiver ocupado com alguma coisa. Incline o seu rosto em oração agora comigo. Tenha esse momento de oração em nome de Jesus. Querido Pai, eu te agradeço por esta palavra do céu para o meu coração e para o coração do teu povo.
de todas as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Senhor, abençoe suas vidas. Senhor, abençoe estas casas. Senhor, abençoe esses lares. Senhor, abençoe estas famílias e que esta palavra profética do céu, ela penetre nos corações e que haja paz e que haja confiança e que haja, meu Deus, otimismo em nossos corações sobre o teu cuidado e o teu carinho especial por nós que somos o teu pequeno rebanho. Pequeno, sim, mas propriedade tua do Deus Todo-Poderoso. Pai querido, em nome de Jesus, Papai do céu, nós oramos a ti e te agradecemos neste nome santo e maravilhoso do nosso Salvador Jesus. Amém e amém. Queridos, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Nós regressaremos aqui por esses mesmos canais do Facebook, do Instagram e do YouTube na próxima terça-feira, se Deus nos permitir, às 19 horas regressaremos aqui. E neste tempo, nesses outros espaços de tempo, eu aconselho a todos os meus irmãos, façam uma reunião com a sua família. Faça o culto doméstico pela manhã e à noite na sua casa, se possível, ou pelo menos uma vez por dia. Não deixe de louvar e confiar em Deus. Deus abençoe a todos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todo este povo lindo e maravilhoso de Deus que nos acompanha. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. A paz do Senhor.